Netinho, Jamile, Raíssa, Ana Letícia, mais uma manhã aqui juntinho, tá bom? Eu espero que hoje seja uma manhã bem diferente para todos vocês que estão aí, né? Não é só a Raíssa que faz o 9º ano, né? Então, vamos lá, Netinho, mandem suas atividades, Jamile e Ana Letícia, tá bom? E tem aqui a nossa agenda, copiem a agenda, referência bíblica de Provérbios 16:20, que fala assim: o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado, né? Então, procurar a palavra, ser bem-aventurado pelo Senhor, obedecendo, amando em tudo. E vamos já falar sobre o nosso poema, tá? O poema que vocês viram na aula passada, falando sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Que é a nossa visão 944, precisamente os horrores da guerra. Vocês viram o poema, responderam as questões na página 14. E hoje vamos continuar falando aqui na página 15 até a 19. É a poesia social passada, a poesia sobre a própria poesia, a reflexão existencial do eu e o mundo, o amor, o cotidiano, a celebração dos amigos. É o que diz o livro A Rosa do Povo, né? Que o poema que foi publicado pela primeira vez no livro A Rosa do Povo. Qual dessas temáticas destaca no poema Visão, o 944? Por quê? Você vai dizer. O texto Visão 944 apresenta o quê? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 opções. Você não leu? Leia de novo. E vai me dizer quais desses pontos estão aí. Eu quero sempre lembrar você que você seja bem honesto consigo mesmo. Apague realmente o livro do ano passado. Copie a sua resposta. Você, pensa bem. É você que importa aqui para mim. O que passou ano passado, de repente a pessoa copiou errado, tem só o meu visto lá, nem corrigiu, ok? Então não se iludam. Faça a sua parte, tá bom? Em que momento da história esse poema retrata? Já falamos, é o primeiro período da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, tudo isso é letra maiúscula. Aqui, na obra de Drummond, é composta de 55 poemas escritos entre os anos de 1943 e 45, no momento em que o mundo vivenciava os horrores da Segunda Guerra Mundial. Tá aí, Segunda Guerra Mundial, tudo com letra maiúscula. Em sua opinião, qual pode ser a intenção do poeta Drummond ao escrever esse poema? Por que ele escreveu? Você vai dar a sua opinião, né? O que você acha, a sensação, como era essa Segunda Guerra, sensibilizar nós do que aconteceu naquela época, né? De quem viveu aquela guerra. E aí vai. O que o eu lírico revela sentir ao longo do poema. Por quê? Olha que o porquê aqui está com acento separado, já no final da pergunta. Eu lírico é o eu da história, é quem está no poema, que está sendo retratado no poema. Já falei, vou falar várias vezes, quando for preciso. Eu lírico não quer dizer o autor de uma obra. Eu lírico é como se fosse o personagem daquela obra. Então, o que o eu lírico mostra? O que ele revela? Que sentimento ele mostra durante todo esse poema? Incômodo, ele está incomodado, sensibilizado, entristecido. Por quê que ele tem essa sensação de incômodo, uma sensibilidade mais aflorada, uma tristeza maior? Porque o lírico retrata uma cena de um conflito que causou muito sofrimento à humanidade, né? Guerras, são muitas pessoas inocentes morrendo, aonde são países ou nações com questões políticas, né? Então, você vai dar a sua opinião sobre o eu lírico aqui nessa página. Lá na página 16, vem muitas questões, vocês estão vendo que são bem longas respostas também, né? O eu lírico relata fatos ocorridos próximo a ele ou em lugares distantes. Justifique. Será que o eu lírico, ele estava lá vivendo, ele estava dentro da guerra? Sim ou não? Não, lugares distantes. Pois descreve majoritariamente acontecimentos de países, de continente europeu, do continente europeu, como Itália, Alemanha e Rússia. Então, eles estavam nos 3 países, deu para entender? Então, quando você leu o poema, você entendeu isso. Lugares distantes, né? Da Europa, Itália, Alemanha, Rússia. Então, não foi onde ele estava. Na primeira estrofe, lá no texto, o eu lírico, mais falando de eu lírico, descreve que a passagem de soldados em combate é esperada por uma massa de silêncio concentrada. Reler a estrofe indica qual sentimento essa cena provoca no eu lírico. Quando ele começou a escrever, ele está mostrando o quê? Angústia.
porque ele fica imaginando a cena. Ele se considera pequeno, impotente diante dela. Então, está tudo isso lá no texto. Na terceira estrofe é apresentado um exemplo do que acontece em uma guerra. O que foi narrado nesse trecho? Vai dizer, está dizendo bem direitinho na terceira estrofe. De que forma o eu lírico retrata esse acontecimento? De uma forma trágica. Ele fala que as cidades seriam reduzidas a pó e pus. É bem forte essa palavra aqui, né? Porque a pó, tudo destruído, pessoas mortas, entrando em decomposição, pus no corpo. Então, tudo ele usa palavras poéticas, você está mostrando algo muito triste. E o que é essa reduzida? Dolorosamente a nada, né? Acabou-se, não tem mais nada. No poema é descrito o que aconteceu com os judeus nos campos de concentração. Me lembro que a gente falou muito sobre isso no ano passado, os judeus nos campos de concentração, como eles sofreram. Até falei na sala de aula que os judeus eram usados como cobaias vivas, né? No tempo nos campos de concentração. Adolf Hitler, né? Lá com a sua idealização da raça pura, então os judeus para ele não serviam. E o que ocorria com eles nesses locais? O que era os campos de concentração? Ele descreve na 14ª estrofe, é só você contar, 14ª estrofe e escrevendo tudo que ele falava lá, tá bom? O que está dizendo lá, já dei a dica, na 14ª estrofe, conta uma por uma você vai encontrar. Campo de concentração, está falando aqui, na Alemanha, nazista, de 45, a ideologia da raça ariana, e aí vai, se estuda muito essa história, mas eu sempre gosto de falar. Ao longo do poema são apresentadas várias cenas de destruição, mostrando que a guerra causa dor ao ser humano. Na 8ª estrofe, o eu lírico descreve uma dessas cenas. Qual é? Você vai lá na 8ª estrofe e escreve o que está escrito lá, aqui na sua resposta. Na página 17, qual é o efeito desta cena para esse contexto? O que ela traz? Essa cena mostra o quê? Que a guerra destruiu o quê? Os lares, nossos familiares. Você vai ver isso lá exatamente na 8ª estrofe. Atualmente, nos diversos meios de comunicação, observam-se notícias sobre outras guerras, conflitos e ataques terroristas, não é verdade? Com certeza você vai dizer que sim. Além dos motivos econômicos e políticos que levam as pessoas a iniciarem conflitos como esse. Por que vocês acham que acontece conflitos, ataques terroristas em vários lugares do mundo? Se não for só por política e por dinheiro. Tem outros, só coloque para mim os outros. Que forma pacífica poderia ser usada para solucionar esse conflito? Que forma pacífica, ou seja, o que poderia ser feito por mim, por você, por nós, por todos os envolvidos, para que as guerras acabassem, para elas não existissem? Você vai dar a sua opinião também. Em 1944, ano em que o poema foi escrito, a guerra ainda não havia terminado. Releia a última estrofe, você vai reler, e observa o que o eu lírico, o que o personagem esperava com relação ao futuro. Que consequência ele acreditava que a guerra ainda traria? Além de dor e sofrimento. Aí você vai explicar por quê, né? E o que ele pensava no futuro, quando a guerra ainda não havia acabado. Aí aqui tem algo para você ler, o Lápis Azul, que é um poema Visão 1944, narra acontecimento da Segunda Guerra Mundial. Você vai ler tudo isso aqui, porque mais adiante eu estou preparando os questionamentos que tem a ver com esses retângulos e quadrados amarelos e verdes que vocês têm. Na página 18, ele mostra bem que é um poema, recurso usado com questão de versos, que é o engavalgamento, que consiste em uma ruptura na unidade sintática de uma frase de forma que parte dela se inicia em um verso e continue nos versos seguintes. Vocês já terem visto isso aqui. Aí tem questões 12, 13, 14 para você responder. E na página 19 tem a questão 1 para copiar no caderno e responder, 2 para copiar no caderno e responder, e a 3 e a 4 para responder no seu próprio caderno, mostrando aí as pombas brancas em uma praça da cidade de Mazar e Safarif, no Afeganistão, em 2010. O que é que essas pombas brancas representam? Curiosa essa cena, né? Então você vai lendo e vai fazer uma relação dela com o poema de Drummond, essa fotografia, o que eles estão abordando, né? O tema guerra e paz e o que se espera, né? Que diferença é possível notar entre o poema de Drummond e a foto?
Hein? As diferentes maneiras, né? Um é um poema, outro é uma fotografia. E mostra os horrores também de uma guerra, enquanto a minha série de fotografia está falando do futuro, né? Da paz que todos almejam, que todos precisam. Então é isso. Netinho, Ana Letícia, Jamile e Raíssa. Respondam, participem juntinhos comigo. Vocês sabem que eu estou aqui de coração aberto para vocês, esperando. Cada segundo é de 7h30 até 11 horas. Se eu não responder no mesmo segundo, aguarda um pouquinho, que a Raquel tem muita coisa para fazer aqui, de muitos alunos de outras turmas, mas eu estou esperando por vocês, tá bom? Um beijo e até amanhã, terça-feira, nós temos mais.